Deus é. Boa noite, irmãos. Alguns avisos. Pedi para o Thomas estar passando lá para a gente. Em abril vai começar a nova turma dos cursos que a gente já há alguns anos tem dado aqui na igreja, né? A gente já tem trabalhado com experiência do lar e o Mulher que Prospera. Esse ano estamos trazendo mais um curso para mulheres, uma Mulher Única, e os 3 vão começar dia 3 de abril, experiência do lar, e o Mulher que Prospera também dia 3 de abril, aqui na igreja, e online vai ter o Experiência do Lar e o Mulher Única, na quinta às 15 horas online. Se você tiver interesse em fazer algum dos cursos, só me procurar, a Cris, a Adriane, a Poliana, a Fran, o pessoal que vocês já sabem, aí a igreja sabe que trabalha aí com grupo de mulheres, tá? Mais um aviso. Irmãos, se você é membro da nossa igreja, nós estamos aí com um novo sistema que a gente está colocando aí na igreja, que chama o Eclésia. Então, se você é membro, você talvez já tenha olhado lá pelo WhatsApp e tenha recebido esse comunicado para você fazer o seu cadastro. Nós já temos cadastrado algumas pessoas aí manualmente, já mais de 300 pessoas foram cadastradas, mas somos 470 no papel, então precisamos cadastrar todos. Se você receber, puder entrar pelo WhatsApp, achar esse comunicado, fazer a sua ficha, vai nos ajudar bastante para a gente poupar o nosso trabalho de ir manualmente, se você não fez sua inscrição, tá? Então, depois que que a gente faz o seu cadastro, você recebe um link para você entrar no aplicativo. Alguns irmãos estão preocupados, isso é vírus, não é vírus. Você viu que é de alguém da igreja, que está vindo, ou meu, ou da Carla, ou da Érica, de alguém da igreja, dá uma perguntada, fala, seguro, posso entrar? A gente confirmando, pode entrar, que aí você baixa o aplicativo no teu celular, para você estar entrando no sistema aí da igreja, tá bom? Mais um aviso sobre o 7, em abril, tá? Não é agora essa semana, é nessa terça dessa semana, mas na primeira terça de abril, começamos o 7, curso de extensão teológica, de março, abriu os outros cursos, março, obrigada, Marcela. Em março, tá? Eu já estou lá, né? Sem ser essa semana, outra, em março, começamos o curso. Já temos mais de 44 inscrições. Se você não pagou, a confirmação da sua inscrição é o pagamento. Então, você pode pagar os R$100, que é o curso anual, ou 50 por semestre, tá? Manda o comprovante para o Benjamin, para o Bruno ou para mim, que aí a gente vai já dando a baixa aí, tá? A inscrição só mediante o pagamento que confirma a tua inscrição. Se você não vai poder pagar agora, até o curso começar, dá uma procurada na gente. Hoje de manhã eu já fui procurada por alguns, Carmen, só dia tal, que aí a gente segura a tua inscrição certinho, tá? Mais algum? Não. Salem começa domingo que vem, 9 horas da manhã. Então, se você tem criança aí, que faz parte do Salem, retorna domingo que vem. Nossas células de casais, voltamos quinta-feira que vem, né, Jaime? Estamos aí, né? Jaime, Adri, eu, o pastor, Pedro e Juliana. Então, se você não faz parte de nenhuma célula de casais, quer participar de uma, pode procurar aí o Jaime, pode procurar a Adriane, pode me procurar o Pedro, o pastor, que a gente vai encaixar você aí numa das células, tá? Dia 10 de abril, temos o banner do Café da Integração também, Thomas? Dia 10 de abril, nós vamos ter o Café da Integração na igreja. Se você está vindo aí na nossa igreja, ainda não acertou sua membresia, não foi batizado, quer batizar, se você está frequentando, quer conhecer um pouquinho mais dos nossos ministérios, da nossa igreja, de como funcionamos, no dia 10, nós vamos ter um café, 17h30, lá no Salão Social, onde a gente vai estar recebendo essas pessoas que estão aí nos visitando, que estão vindo. Então, se você quer participar desse café, está visitando aí a igreja, pode me procurar, dar o seu nome e participar junto conosco, tá bom? Temos pessoas que nos visitam nessa noite. Se você está nos visitando aqui, seja bem-vinda, tá? Deus abençoe. Então, aqui tá, Nenê? Mais alguém? Aqui também, pessoa está nos visitando, seja bem-vinda entre nós, tá? Deus abençoe.
Vamos orar, irmãos, vamos ter nosso momento de oração. De manhã eu compartilhei, né, quantas lutas nós temos vivido, né? Eu mesma, na minha família, tenho vivido problemas ali com meu irmão, que está em câncer, numa situação bem delicada. Então, nós sofremos, irmãos, nós temos problemas, nós temos dificuldades. Então, se você está passando por alguma dificuldade, quer seja de enfermidade, quer seja de um emprego que você precisa arrumar, um problema com o filho, um relacionamento de paz, alguma coisa que angustia o teu coração, eu queria que você agora se levantasse, para que a gente pudesse orar por você nesse momento. Deus é o nosso Deus que está presente em todos os momentos. Eu amo a expressão Deus Emanuel, que é o Deus conosco, que jamais nos abandona, que sabe tudo o que nós estamos passando. Às vezes a gente fala assim, estamos sós, né? Mas não estamos. Deus é presente em nossa vida, Ele está conosco o tempo inteiro. Então, se você está passando por alguma dificuldade, fica de pé, que a gente vai estar intercedendo aí pela sua vida, tá? Eu queria, se um membro da igreja que não levantou, que está perto de alguém que levantou, que se levantasse, abraçasse essa pessoa, desse o seu abraço com ela e fale, ó, eu estou aqui, e estivesse acolhendo essas pessoas que estão aí de pé. Então, se você é membro da nossa igreja, acolha alguém, abrace alguém aí nesse momento, tá? Eu vou pedir para o Jaime. Jaime, você pode vir fazer essa oração por nós? Vamos orar, irmãos. Deus, nós te louvamos, Pai, porque sabemos que podemos depositar todas as nossas dores, as nossas angústias no teu altar. Sabemos que o Senhor é o Deus conosco, Emanuel, que está presente, mesmo quando nós não enxergamos, Pai. E queremos colocar diante da tua presença agora a vida de cada pessoa aqui que se dispôs em pé, que cada um tem uma dor, Senhor Deus, que precisa ser cuidada por ti. E nós clamamos que através do teu Espírito Santo o Senhor esteja, Pai, derramando graça, derramando consolo, derramando o amor do Senhor sobre cada um. E que o teu Espírito Santo traga consolo, traga cura, traga, Senhor Deus, a solução para os problemas que só o Senhor pode dar, Pai. Nós cremos que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Não sabemos se é o desejo do Senhor resolver os problemas que nós temos, mas nós queremos entregar em Ti, Senhor Deus, tudo aquilo que temos e que dependemos do Teu amor totalmente. Nós te louvamos, te engrandecemos e pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. E que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações. No nome santo do Senhor Jesus que oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar o nosso Deus. Nós estamos aqui reunidos como igreja, a Igreja Batista Vila 7, e é um tempo precioso, né? É um tempo muito precioso nós estarmos aqui. Mas o que acontece? A gente é convidado para essa grande festa, que é estarmos aqui no domingo à noite ou no domingo de manhã, para cultuar o nosso Deus, para louvar o nosso Deus, e a gente olha para o lado e conhece uma pessoa, não conhece a outra. Nós somos aqui um corpo, né? Unidos em Cristo, essa casa aqui, como se fosse uma grande família, e que a gente possa se sentir bem. A gente vai buscando esse sentimento de pertencimento a esse lugar, a gente vai criando essa identidade com a Igreja Batista Vila 7, que a gente chama de Vila hoje, né? E a gente tem pessoas chegando, eu mesmo às vezes olho e falo, olha, quem é? Essa pessoa eu não conheço, e isso é muito bom, né? Tem chegado pessoas novas na igreja. Então eu queria pedir alguma coisa assim. Quem aqui da igreja, é daqui da igreja há mais de 20 anos, levanta a mão aí, levanta a mão. Dá uma olhadinha para trás, você. Legal. Quem que chegou na igreja aqui depois da pandemia? Levanta a mão. Depois da pandemia, depois de 2020, começou a vir para a igreja aqui. Ó, dá uma olhadinha. Isso. Quem são as pessoas que começaram a vir no ano passado e nesse ano? Levanta a mão agora. Ah, legal. Então você vê, nós temos pessoas diferentes, a gente vai criando uma nova identidade, né? Você é bem-vindo para participar de tudo isso, né? Para estar aqui, louvar o nosso Deus, para buscar, falar, tem espaço aí para tocar? Tem espaço no Ministério Infantil, né? A gente quer trabalhar, a gente quer ajudar, a gente quer se envolver nos cursos da Mulher Única. Somos uma família, né? A gente vai cantar sobre isso, que é muito bom, uma alegria estar no templo, na casa do Senhor. Mas eu queria que você olhasse para a pessoa que está perto de você, atrás de você, na sua frente, e cumprimentasse essa pessoa. E falasse, estou feliz que você está aqui. Dá um abraço na pessoa. Nós não tivemos
esse tempo, porque é importante estarmos unidos, né? Somos a igreja de Cristo, né? Isso, esse lugar é seu, né? O lugar é a nossa igreja. Hoje nós estamos criando uma nova identidade. Aleluia. Fala para a pessoa, você é bem-vindo na vila, né? Você é a vila. Você faz parte daqui também. E que isso possa ser uma bênção na sua vida. Que essa seja a nossa oração, Thomas. Essa seja a nossa oração a Deus. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Nós os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Vamos nas palmas aqui, ó. Esse é o templo do Senhor, a casa do Senhor. É a sua casa também, onde você pode se sentir alegre, ou adorar ao Senhor que está nesse lugar. Aleluia. Adoramos ao Deus que foi, adoramos ao Deus que é, adoramos a Deus que sempre será. Portais da prisão abriu, o mar ele acalmou. Meu Deus, a vitória sempre traz. Olá! A paz está no Senhor, no seu templo a alegria se faz aqui. E celebramos, o Senhor louvamos. A alegria está no Senhor, nosso Deus está neste lugar. Nós o adoramos e o celebramos. Oh, 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 e o celebramos. Oh, aleluia. Cantamos ao nosso Deus. Cantamos a Deus que cura. Cantamos a Deus que salva. Cantamos a Deus que é a nossa luz. Ele se entregou na cruz, mas venceu e ressuscitou. Meu Deus sempre nos levantará. A paz está no Senhor, no seu templo a alegria se faz aqui. E celebramos, o Senhor louvamos. A alegria está no Senhor, nosso Deus está neste lugar. Nós o adoramos e o celebramos. Éramos órfãos, fez seus filhos, estávamos presos, Deus nos libertou, perdoados, aceitos, redimidos por sua graça. Deixa a igreja do Senhor louvar. Éramos órfãos, Deus nos fez seus filhos, estávamos presos, Deus nos libertou, perdoados, aceitos, redimidos por sua graça. Deixa a igreja do Senhor louvar. A paz está no Senhor, no seu templo a alegria se faz aqui. E celebramos, o Senhor louvamos. A alegria está no Senhor, nosso Deus está neste lugar. Nós o adoramos e o celebramos. A paz está no Senhor, no seu templo a alegria se faz aqui. E celebramos, o Senhor louvamos. A alegria está
adoramos e o celebramos. Nosso louvor, nós o adoramos. Alegria se faz aqui e celebramos. Aplauda o Senhor. Aleluia. Deus está nesse lugar. Oh, que bom podemos sentir a presença do nosso Deus. Olha, a gente passa por muitas situações na vida, mas uma que a gente não esperava passar foi a pandemia. Eu falei a pandemia agora há pouco. E essa música começou a ser cantada, essa que a gente vai cantar agora, durante a pandemia, Boa Graça. E uma parte que era muito marcante para nós era: não me entrego ao medo, eu a cabeça e olho para o alto. Para o Senhor eu vou olhar. E nós olhamos para a graça do nosso Deus, cremos e confiamos nessa grande graça do nosso Senhor. Se reúne em um só sangue, como irmãos, filhos de muitas nações, de gerações, se unirão. Cante bem forte ao Senhor. Não me entrego. Não me entrego ao medo. Ergo a cabeça, olho para o alto, com os olhos nesse amor. Deus me ama assim como estou. Coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Jesus,
seu reino aqui. Aplauda Jesus. Oh, Deus. Precisamos desse Deus. Precisamos desse Deus. Olha, hoje de manhã essa música que a gente vai cantar foi cantada. Eu não conversei com o Pedro, ele escolheu a música, eu escolhi a música. Eu fiquei pensando, Deus quer que a gente fale isso. Deus quer que a gente cante isso, que Ele é santo. A santidade de Deus. Eu já tinha escolhido uma outra música que a gente vai cantar no final, que é Só Tu És Santo. E essa música fala que Ele é santo, da santidade de Deus. Ela fala que nós precisamos dEle, fala do nosso encontro com esse Deus santo. Mas ela, nosso maior tempo, a gente vai cantar que Ele é santo, 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 o Rei da Glória. E depois a gente vai cantar de novo que Ele é santo. Porque Deus disse isso para mim, né? Ele me mostrou isso na semana. Não, canta essa música, Só Tu És Santo. Eu pedi para a banda, a gente acabei pedindo uma música nova ali, que não é nova. E depois eu escolhi essa música também, e o Pedro escolheu. Santidade de Deus, Ele é santo. Nós precisamos desse Deus. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Como chuva cair, Teu renovo derrama sobre mim. Sobre a terra, soberano Rei, o céu colocas no meu coração. Somente quero estar onde estás, Santo, Santo é o Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos escolheu, Deus. Nascemos teus, Deus. Pode um monte estremecer e a minha volta ao mar se enfurecer, não me deixarás cair. Em tuas mãos marcadas me sustentarás. Somente quero estar onde estás, Santo, Santo é o Senhor, o Rei da Glória, para sempre, sempre Salvador.
Deus, todo louvor. Pode o monte estremecer e a minha volta ao mar se enfurecer, não me deixarás cair, em tuas mãos marcadas me sustentarás. Somente quero estar onde estás, somente quero estar onde estás, somente quero estar onde estás. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Rei da glória, pra sempre, sempre, Salvador. Tu és santo, Deus, santo Senhor, Deus, oh Deus. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino
para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, aleluia, Senhor. Teu é o domínio, teu é o poder, tua é a glória para sempre, por toda a eternidade. Oh Deus, Santo Senhor, oh digno Senhor. Louve ao Senhor. Só tu és santo, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Oh, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Cante, só tu és santo. Só tu és, ó Deus. Só tu és santo. Oh, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como. Não é pouco dizer mais uma vez pro Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Santo Deus, fale ao Senhor, eleve a sua voz, fale ao Senhor daquilo que Ele é, dos seus atributos, da grandeza do nosso Deus. Oh Deus, oh Deus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém.
de Deus, Santo Deus, teu reino, a glória e o poder para sempre, Deus. Aplauda o Senhor, Ele é digno de toda a honra, de todo louvor. Você pode se assentar. A graça e a paz do Senhor Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 1, por favor. 2. Neemias capítulo 2. Acharam essa pulseira aqui, então, se alguém perdeu, pode me procurar depois do culto. Parece ser infantil, mas... O livro de Neemias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. A gente deseja ler, nós vamos ler esse texto. Acompanhe aí na sua Bíblia. Neemias. No mês de Nisan, 4 a 5 meses depois que ele recebeu a visita dos irmãos, no ano 20º do rei Artaxerxes, o rei poderoso, o maior rei, o homem mais poderoso da terra, rei Medo-Persa. Uma vez posto o ovinho diante dele, eu o tomei, porque ele experimentava o vinho do rei, para oferecer e lhe o dei. Eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Obviamente uma oração silenciosa, enquanto ele falava ao rei, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, acha graça, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amém. Ó Espírito Santo de Deus,
diante do Senhor está o nosso coração, com muito temor e tremor. Porque estamos diante da Tua palavra e nós desejamos ouvir a voz do Senhor por ela. E a nossa oração é que também achemos graça na Tua presença nesta noite. E que o milagre da palavra profética se torne uma realidade nos nossos corações, aqui, para a glória do nome do Senhor Jesus. A voz de Deus queremos ouvir e não a voz humana. Então que a voz do Senhor seja a voz profética através de mim nesta noite, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A semana passada, nós começamos essa série de mensagens pensando sobre que o serviço é a maneira de nós amarmos. Servir é a maneira cristã de amar. Então, se você ama a Deus, a maneira de você revelar o seu amor a Deus é amando as pessoas, servindo a Deus, servindo as pessoas. Servir é a maneira cristã de amar. E a gente tentamos, pelo menos, entender que o servo tem um coração pronto, que se interessa, que tem empatia, que se preocupa com as pessoas. Por isso falamos do coração do servo. Falamos que quando uma necessidade chega até nós, Deus deseja que nós sejamos resposta dele às necessidades que estão no nosso entorno, que nós conhecemos, que entramos em contato, que tivemos a iniciativa de descobrir, e a gente se coloca diante de Deus para ser resposta de Deus, como foi Neemias. Hoje, eu gostaria de pensar com vocês, não no coração do servo, mas na atitude do servo. Porque aqui, nesse texto, nós encontramos a resposta de Neemias às demandas que surgiram. A resposta de Neemias às necessidades que vieram até ele. A resposta de Neemias aos problemas do povo de Deus. A resposta de Neemias, inclusive, a Deus. Nós encontramos a atitude do servo. E eu queria olhar com vocês algumas dessas atitudes que nós devemos ter diante das demandas que estão diante de nós. A primeira atitude de Neemias nesse texto é a decisão de assumir o risco, inclusive de morte, para cumprir o propósito de Deus e ser resposta de Deus à necessidade do seu povo. A decisão de assumir qualquer risco. O chamado cristão é um chamado para o sacrifício e talvez para enfrentamento de oposição, perseguição, retaliação, alienação, ostracismo social, preconceito. Talvez o nosso chamado, em muito breve, tenha que enfrentar esses mesmos problemas que Neemias enfrentou aqui e que o povo de Deus enfrenta ao longo da história e no mundo moderno. Por quê? Porque o chamado de Deus é para servi-lo. E não sei se você prestou atenção aqui, lá no finalzinho do texto, que quando alguns grupos, governadores e famílias importantes que estavam além do Eufrates, souberam que Neemias estava buscando o bem do povo de Deus, eles ficaram enfurecidos. Você já pensou que coisa interessante é isso? Que as pessoas ficam enfurecidas com você, porque você está buscando a Deus e a sua vontade?
Será que isso é uma coisa verdadeira nos nossos dias? Vou contar uma história para você. Eu trabalhei 1 ano numa farmácia como serviços gerais. Eu fazia de tudo, porque não tinha formação. Tinha voltado a estudar com 21 anos, talvez, 22. E eu fazia de tudo naquela farmácia. Mas o problema do meu trabalho ali é que eu tinha que trabalhar domingo. E eu queria estar domingo na igreja. E eu sofria. Eu queria fazer o meu trabalho com alegria, mas estava lá na farmácia todo domingo, trabalhando, todo domingo. E o meu coração se angustiava. E eu passei 1 ano orando e falando, Deus, eu não quero, eu preciso trabalhar, mas eu não quero ficar desempregado, eu preciso do dinheiro. E eu não sei o que fazer. E orei 1 ano, até que eu decidi sair da farmácia. Um detalhe, eu era um faz-tudo. E o meu compromisso com Cristo, apesar de pouco tempo de vida cristã, 1 ano, eu já tinha entendido que o cristão é alguém que faz o melhor onde ele está. E não importa se ele é um gari, se ele é um pedreiro, se ele é um eletricista, se ele é um advogado, se ele é um político, ele faz o melhor. E enquanto eu estava trabalhando ali, eu decidi ser o melhor. Então eu tinha a iniciativa de limpar, eu não sei se vocês já viram isso, mas no meu tempo, em Santos, as farmácias também se tornaram um tipo de supermercado, tinha de tudo. Você podia comprar qualquer coisa. Hoje também, né? Mas na época, você podia comprar de tudo na farmácia. Eles fizeram gôndolas e eu decidi ser um bom empregado. Então eu ajudava aquelas pessoas que estavam com dificuldade, eu arrumava a prateleira, eu ajudava a faxineira a limpar banheiro, eu não ficava parado, e eu estava o tempo inteiro limpando, me colocava à disposição. Quando clientes compravam compras e precisava levar, eu me colocava à disposição para levar, e saía carregando caixas nas costas, pela rua, a pé, para levar a encomenda dos clientes. E na minha cabeça, eu quero ser um bom testemunho aqui, eu quero servir a Deus e quero fazer com alegria. E estava trabalhando com muita alegria. Mas aí eu pedi as contas. O gerente demonstrou ficar muito irado comigo por causa daquilo. E eu tentei explicar para ele que era por causa da igreja. E ele, não me conformo que você vai sair. Eu falei, mas olha, eu preciso, eu não aguento não estar no culto no domingo. E aí pedi as contas. Passou um mês e pouco. Eu voltei na farmácia, estava passando por ali, e estava conversando com uma colega que estava na caixa. E eu falei, como é que você está? Não estava atrapalhando, não tinha ninguém, me coloquei do lado, não tinha ninguém comprando, ela estava sem nenhuma atividade, e eu me coloquei ali para conversar e perguntar. O gerente, esse meu gerente, saiu de onde ele estava, tinha um lugar onde ele ficava de olho na farmácia, ele saiu de onde ele estava, e ele veio na minha direção e começou a me bater. E ele começou a me espancar, e eu, o que está acontecendo? E me batendo, sai daqui, me batendo, e eu saí correndo para não apanhar do gerente. E eu fiquei perguntando, por que isso está acontecendo? Porque eu decidi deixar o trabalho por causa da igreja e servir a Deus. Era por isso. Olha que loucura! Quando você está pronto para servir a Deus, você está disposto a correr qualquer risco, por amor ao Senhor. Neemias, ele tinha que fazer uma coisa. Lembra, ele orou durante 4 a 6 meses. Alguns teólogos dizem que foram 4 meses, outros dizem que foram 6 meses, desde que os seus irmãos chegaram ali e falaram da condição de Jerusalém e da cidade. Ele passou a orar. E depois de algum tempo em oração, ponderando, pesando o que aquela decisão ia trazer para ele, porque vejam, a maioria já tinha voltado para Jerusalém. Ele estava no cativeiro, ainda restava um grupo, mas ele não tinha nenhuma pressão, não tinha ninguém colocando o dedo sobre ele, obrigando ele a sair, ele não precisava sair dali, mas ele decidiu fazer alguma coisa pela necessidade do povo. Mas ele sabia que ao entrar, ele era copeiro, ele era um conselheiro do rei, ele supervisionava a comida do palácio,
o vinho do rei, antes de o rei tomar, ele tomava para ver se não estava envenenado. Então, assim, era um cargo extremamente importante e Artaxerxes era o homem mais poderoso da terra. Pra vocês terem uma ideia, nós não temos comparação hoje de uma figura com tanto poder. Porque nem mesmo o presidente dos Estados Unidos é um paralelo com Artaxerxes, porque Artaxerxes, ele era governador ou rei do mundo conhecido da época. E aí Neemias fala assim, como é que eu vou, porque eu não tenho recursos, eu tenho que pedir ao rei, eu tenho que entrar e pedir. Mas ele sabia que se ele mudar a feição, o rei poderia pensar que ele estava envolvido numa trama para matá-lo. Então ele sabia que qualquer alteração na presença do rei, ele poderia ser morto. E o texto diz que quando ele entrou na presença do rei, e o rei olhou para a expressão do rosto dele, e viu que ele estava com um rosto triste, o rei perguntou, e ele diz que ele temeu sobremaneira, teve muito medo. Por que ele teve medo? Porque ele poderia ser morto. Mas é interessante que Neemias, aqui, ele entendeu que o serviço do rei e servir a Deus era mais importante do que qualquer coisa. Ele estava disposto, inclusive, a morrer por causa do amor que ele tinha por Deus e pelo seu povo. Esse é o coração. Essa é a atitude do servo de Deus. Aí você fala assim, pastor, mas isso aí é para missionários, pastores, líderes, não é para mim. Não. Você está enganado. Você quer ver? Vou ler um texto para você. Lucas capítulo 14, 25 diz assim. Grandes multidões o acompanhavam Jesus. E ele voltando-se para os discípulos, aquela grande multidão, as pessoas que estavam ao redor, e disse assim, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O conceito de aborrecer aqui é o seguinte, ele está dizendo, qualquer um que vem após mim, não pode amar família, mãe, pai, esposa, filhos, e nem a própria vida mais do que ama a Deus. Essa ordem é para todo discípulo de Cristo. Você é um discípulo de Cristo? Você foi chamado por Jesus? A Bíblia fala que isso aqui é para você. A atitude do servo é o compromisso de abrir mão de qualquer coisa, se essa for a vontade de Deus. Deus, o Senhor quer que eu faça sacrifícios de amor, que eu sirva, que eu me dedique, que eu testemunhe, que eu me coloque nas tuas mãos, que eu vá para qualquer lugar. Se o Senhor quiser, eu estou pronto a dar a minha própria vida pelo Senhor. Bom, quem quer morrer aqui, diga amém. Eu não estou ouvindo. Opa, ouviu amém? Amém. Vou dizer um negócio para você, nem eu quero morrer. Deixar isso bem claro para você, tá? E se Deus falar para mim que eu tenho que deixar a Vila 7 e ir para China, para a Coreia ou para o mundo muçulmano, eu vou dizer para Deus que eu não quero ir. Fala assim, tem um irmão na minha igreja lá, cara alto, ora bem, conhece o Jaime? Manda ele, Senhor. Manda ele. manda o meu irmão. Não foi assim que Moisés falou? Tem um irmão lá que fala bem, manda Arão, mas a mim não. Eu falei, eu não quero ir. Por quê, Paulo? Para ser sincero com o Senhor, bastante sincero, eu tenho medo.
Você tem medo do quê? De morrer. Deles me matarem, me batarem, me torturarem. Eu tenho medo. Então não vou não. Bem, não vou não, eu não diria não. Mas eu diria que eu não quero ir. Mas Neemias teve medo. Ele teve medo. Mas sabe, quando você tem medo, você fala assim: Senhor, se o Senhor diz que eu tenho que ir, e tenho que dar a minha vida pelo Senhor, eu tenho medo, mas eu vou. Porque eu sei que o Senhor estará comigo. Eu vou. E vou com medo, mas eu vou. Eu vou tremendo, mas eu vou. Alguns vão chorando, mas vão. Por quê? Porque com Deus, em nome de Jesus, tá? Com Deus, onde você estiver, é o melhor lugar do mundo. Irmão, Paulo estava preso quando escreveu Filipenses. Ele disse para os irmãos: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Ele estava alegre na presença de Deus, preso. Preso, e não era a cadeia que a gente conhece. A gente vê essas cadeias lotadas, nossa, pessoal, é ruim mesmo. Mas não era isso aí, não era preso num lugar úmido, cheio de mosquito, vermes, bactérias. Ele estava lá, se alegrando no Senhor. Por quê? Porque ninguém aqui, talvez alguns tenham coragem para morrer por Jesus. E a coragem para morrer por Jesus, ela vem da parte de Deus. Você fala assim: Senhor, eu vou, mas eu sei que o Senhor vai me dar coragem. Eu estou com muito medo, mas eu vou. Eu sei que o Senhor vai estar comigo. E eu vou me alegrar no Senhor, porque com o Senhor, qualquer lugar do mundo é o melhor lugar do mundo. Qualquer lugar com o Senhor é o melhor lugar do mundo. O Senhor é a alegria da vida. O Senhor é a paz. Eu não preciso de riqueza, eu não preciso de dinheiro. Eu não dependo, na verdade, eu não dependo de riqueza, não dependo de dinheiro, não dependo de nenhuma condições para estar feliz e realizado, porque a minha alegria é Jesus Cristo, Senhor. O Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha paz, o Senhor é a minha vida. Eu quero coisas, eu tenho inclusive necessidade de coisas, mas eu não preciso dessas coisas. Essas coisas não são a razão da minha alegria. A minha alegria é Jesus. E se eu tiver, eu vou louvar a Deus e vou glorificar a Deus pelas bênçãos dele na minha vida. Mas se eu não tiver, eu vou louvar a Deus, porque eu não dependo de nada para ter paz nessa vida. Eu só dependo de Jesus. Por isso o servo aqui é esse que abre mão. É interessante, olha, eu lembrei de Esther 4,16. Diz assim: depois irei ter com o rei ainda que é contra a lei. E ela diz: se eu perecer, pereci. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther, esposa do rei, que foi desafiada por Mordecai a interceder pelo povo que poderia ser dizimado. E ela, por medo, disse: eu não vou. E Mordecai falou: olha, Esther, ninguém vai obrigar você a fazer nada. Mas eu quero dizer para você, se você não se levantar, se você não for a resposta de Deus ao povo de Deus, se você não se colocar diante de Deus para poder interceder e fazer alguma coisa pelo povo de Deus, Deus vai levantar outras pessoas. E você não ficará fora da disciplina de Deus, que virá sobre todos aqueles que são negligentes. Mas ela não quis assumir. Por quê? Porque ela teve medo. Meus irmãos, nós precisamos entender que não podemos ser precipitados na nossa resposta ao chamado de Deus. Deus está chamando você, mas Deus quer que você ore, que você avalie a sua vida e que você entenda que servir a Deus e fazer a vontade de Deus é o melhor caminho para a sua vida. Depois que você entender isso, depois que você entender que há um Deus no universo, que controla tudo e que vai julgar todos e que vai honrar aqueles que o serviram com honras graciosas que ninguém merece, se você entender que Deus vai te capacitar a fazer o que, seja lá o que for que Ele está te pedindo. E para alguns aqui o pedido de Deus é: sirva o seu marido, sirva a sua esposa.
Para alguns aqui, o pedido de Deus é: sirva a sua comunidade, sirva o seu irmão, seja um bom funcionário onde você está. Talvez o pedido de Deus é: olha, onde você está, na faculdade, seja um servo, seja um testemunho. Deus está chamando, mas Ele quer que você pese. Por quê? Porque Deus quer que você sirva a Ele com alegria. A igreja, o serviço, o envolvimento não pode ser um peso, não pode ser um fardo para você. Se você está trabalhando na igreja, a igreja é um fardo para você, pare de fazer imediatamente o que está fazendo. Pare, entregue o seu cargo. Porque eu sei que servir a Deus tem lutas e sofrimentos, mas não é um fardo. Não, fardo não. Eu estou aqui por amor ao Senhor Jesus. Essa é a atitude do servo. E é interessante que este homem nos ensina que quando ele faz isso, ele faz em total dependência de Deus. Porque enquanto ele vai pedir ao rei, pensa nisso, ele vai ao rei, ele vai pedir um exército, ele não pediu o exército, mas ele vai pedir cartas. Por quê? Porque ele sabe que os governadores que estão lá próximos à Palestina antiga, a Israel, eles queriam o mal de Israel. Esse mesmo rei negou pedidos dos líderes alguns anos atrás, e ele ordenou que a construção do templo fosse parada por causa dos inimigos. Eles fizeram tanta pressão sobre o rei pediu e ordenou que eles não mais construíssem, parassem a construção, e eles tiveram que parar. E agora Neemias está aqui e tem que pedir para esse mesmo rei. É interessante que ele não cita Jerusalém, mas ele foi para Jerusalém. Ele fala: eu estou lá na cidade dos meus pais, Judá, porque ele sabia que o rei tinha dito não para Jerusalém. Mas ele, mesmo sabendo que esse rei disse não e bloqueou a obra, ele foi fazer o pedido e ele foi na dependência de Deus. 120 anos passados, grandes líderes passaram por Jerusalém, viram a miséria, líderes e pessoas voltaram para Jerusalém diante da miséria, mas a cidade continuava em ruínas depois de 120 anos da volta do primeiro cativeiro. Estava em ruínas. Mas Deus levantou Neemias. Porque eu quero dizer para você, Deus tem um papel para você nessa comunidade. Deus não quer que você seja um igrejeiro. Não quer. Deus não quer que você seja apenas um frequentador da igreja. Irmão, amigo, se você quiser vir todos os domingos, frequentar a igreja e não se envolver, eu quero dizer para você que você é bem-vindo. E que ninguém tem que acusar você, apontar o dedo e ficar falando: pô, essa pessoa... Não, ninguém. Porque o Evangelho é um lugar de liberdade. Você é livre para fazer o que você quer. Mas a Bíblia diz que o desejo de Deus, para a sua alegria, é que você se envolva. Que você seja um servo. Que você tenha atitude de servo. Para a sua alegria, para a sua felicidade. E quando Neemias está servindo, e ele vai pedir ao rei, nós vimos que ele mostra a sua dependência, quando o rei vira para ele, vê a face dele triste, e pergunta: por que o teu rosto está abatido? Deve ser tristeza do coração. O que é isso? O que você quer? E aí a dependência dele ele joga uma flecha para Deus. Você viu? Ele estava lá conversando com o rei, conversando. E aí, a hora que o rei diz o que você quer, o coração dele deve dizer a boca aqui, ó. A boca. Batendo. E aí ele orou: Senhor, agora tem misericórdia de mim. E toca no coração desse homem, que ele ouça os meus pedidos, que a tua graça, eu sei que ele negou lá atrás, ele bloqueou a obra, mas Senhor, eu estou aqui na dependência do Senhor, no temor do Senhor. Toca o coração dele. Ele revelou dependência. Você sabe que a Bíblia diz assim, sobre mim, sobre você. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Você sabe o que significa isso? Que eu tenho que ter um coração de tanto temor e tremor, que eu olho para a obra de Deus e vejo a minha incapacidade de realizá-la. Todo domingo que eu chego aqui, de manhã e à noite, pregando, eu oro a Deus e falo: Senhor, tenha misericórdia de mim. As pessoas estão vindo aqui
para ouvir o Senhor, e eu não quero que elas me ouçam. Eu não quero. Eu quero que elas ouçam a voz do Senhor. E eu sei que eu não dou conta, não sou suficiente. Eu estudei, eu estudo muito. Deus é minha testemunha. Estudo, busco, fico cansado de estudar. Quem é professor aqui sabe o que eu estou dizendo, que você tem que ler toda semana, ler, e quando você não está com vontade de ler, você tem que ler. Mas eu sei que se eu chegar aqui para falar o que eu preparei, eu serei um professor. Eu darei uma palestra. E não é isso que eu quero. E eu quero que a voz de Deus seja ouvida pelo povo de Deus, pela exposição da palavra. E por isso que eu venho e clamo ao Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu estou na tua dependência. Se eu tenho que viver uma vida santa, eu digo para Deus, eu não dou conta de ser o que o Senhor quer. Não dou conta. O Senhor pede que eu seja uma pessoa feliz, que eu tenha paz. O Senhor pede que eu confie no Senhor no meio da tribulação. O Senhor pede que eu não tenha medo da enfermidade. O Senhor pede que eu não tenha medo da morte. O Senhor pede que eu enfrente as tribulações e necessidades com alegria e graça. Senhor, eu não dou conta. Mas eu sei que aquilo que Deus pede para eu fazer, Ele me dá condições de fazer. Então, quando eu estou indo diante da necessidade, seja ela a minha santificação, seja ela ter conversas difíceis, eu vou com temor e tremor, na dependência do Senhor, pedindo misericórdia e dizendo para Deus, eu não confio em mim mesmo. O coração, a atitude do servo, é uma atitude de dependência. E quando você depende, aí você espera coisas sobrenaturais de Deus. Porque eu vou falar para você, o que Neemias pediu era uma coisa que não era para o rei oferecer. O que o rei tem a ver com Jerusalém? Nada. Absolutamente nada. Ele tinha saqueado Jerusalém. Então, assim, ele estava lá com os escravos da Babilônia, que depois de ter sido subjugada pelo Império Medo-Persa, continuavam lá. Ele não tinha nenhuma responsabilidade. Ele era o rei, o dono do mundo da época. Mas Neemias vai e fala assim, Senhor, eu estou esperando uma ação sobrenatural do Senhor. Eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Então, tenha misericórdia. E ele diz lá, se é o agrado do rei, se eu acho graça na tua presença, eu te peço, me envies ajudar, cidade do sepulcro dos meus pais, para eu reedificá-la. Aí ele pede uma carta, ele pede autorização para pegar madeira do rei, que pertence ao palácio, que pertence ao império. Me dá madeira, eu quero reconstruir a cidade. Você sabe, eu não sei se o rei sabia, mas ele ia pegar muita madeira, viu? Não era pouca não. Não era pouca madeira não. Ele ia reconstruir os muros da cidade. Ele ia fazer uma casa para ficar enquanto ele estivesse em Jerusalém. Mas ele esperou um mover sobrenatural de Deus. Você sabe que isso é uma coisa gloriosa, né? Eu poderia dizer para você, eu não conto muito isso, porque quando a gente conta experiências sobrenaturais, a igreja tem a tendência de achar que isso acontece comigo todo dia. E eu quero dizer para você, que na minha experiência de oração, eu tenho mais não de Deus do que sim. Eu tenho mais orações não respondidas do que orações respondidas. Mas disparado. Tem coisas que eu oro a Deus todos os dias e eu na minha cabeça falo assim, Senhor, isso aqui é uma coisa que o Senhor tinha que fazer. Na minha cabeça não dá nem para entender que o Senhor não faça isso. E Deus não faz. E Deus não faz. Então assim, dito isso, eu não deixo de esperar em momentos de carência, de necessidade, a intervenção sobrenatural de Deus. Eu continuo esperando. E eu tenho presenciado da parte de Deus intervenções. E Deus tem sido misericordioso. Deus tem sido bondoso. Não é todo dia, não é toda hora, mas em momentos fundamentais da minha vida, eu orei, e inclusive esperei, clamei a Deus, chegou um momento que eu falei assim, bom, isso não vai acontecer. Eu até desisti. Aí eu desisto, Deus vai e coloca a mão dele poderosa e resolve o que ninguém poderia resolver. Por isso,
Neemias esperava um milagre. Ele tá na dependência de Deus. Ele está ali com o coração quebrantado. Pessoas que dependem de Deus contam com a intervenção sobrenatural de Deus. Irmão, amigo, o que você espera de Deus? Eu quero dizer para você, você não pode decretar para Deus, você não pode obrigar a Deus. Talvez o que você quer não aconteça, e Deus é soberano para decidir o que é bom, o que não é, o que vai, o que não vai fazer, para que você aprenda a confiar nele. Mas eu quero dizer para você, continue esperando em Deus, porque o meu Deus é um Deus de misericórdia e graça. A hora que o Mazinho e a Mara estiveram conosco aqui, com câncer de próstata, e tendo que fazer uma cirurgia robótica, ele não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. E ele falou para mim, Paulo, eu não sei como resolver esse problema. 40 mil reais, eu não tenho esse dinheiro, sou missionário. Não tem como resolver. Mas eu confio e estou esperando uma ação sobrenatural de Deus. E nós colocamos o joelho no chão, pedindo para Deus que Deus ouvisse a oração dele. Em Santos, a comunidade que o sustenta em Portugal decidiu fazer uma campanha e pagou a despesa que ele teve na cirurgia. Porque o meu Deus é um Deus de bondade e misericórdia. Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor. Eu confio na misericórdia e na bondade de Deus, mesmo quando eu olho para a realidade e não vejo esperança, não vejo perspectiva. Eu coloco o meu coração em Deus e digo assim, Senhor, o Senhor vai trazer livramento de algum lugar. Porque o Senhor é Deus, o Senhor cuida, o Senhor me ama, o Senhor ama o seu povo. Então, o teu povo espera no Senhor, na misericórdia do Senhor. Depende do Senhor. Neemias aqui, com esse coração que se arrisca, que está pronto a morrer, a sofrer, que vai na dependência de Deus, que espera livramento de Deus. Neemias recebe ousadia e coragem da parte de Deus. Porque para fazer o que esse homem, a atitude desse homem, de ir diante do rei, correndo risco de vida, pedindo coisas que precisa ter muita coragem para pedir, esse homem foi revestido de coragem e ousadia. Eu quero dizer para você que nós precisamos de coragem e ousadia. Mas não é uma coisa natural em nós. Não é. Eu já vivi algumas situações que eu falei para Deus, Deus, me dá ousadia, me dá coragem. Mas em mim, o que restava era um medo, um cansaço, uma indisposição para tomar algumas atitudes que eu não me sentia capaz de tomar. Mas olha que interessante, que Neemias diz, versículo 7. Se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores, que são inimigos do meu povo, né? Permita eu passar, eu quero autorização para chegar em Jerusalém, porque eles vão me impedir. Dá carta para Asaf, para ele me dar madeira. E aí olha o que está no finalzinho do versículo. E o rei me deu. E o rei me deu, por quê? Porque a boa mão do Senhor estava sobre mim. Você sabe por que Neemias foi ousado? Porque ele era um cara poderoso, forte? Não. Ele foi ousado porque a mão de Deus estava sobre ele. Não tem gente forte. Eu não sou forte, você não é forte. Você é fraco, mas você pode ter coragem e ousadia se você depender do poder de Deus e entender que a boa mão de Deus está sobre você. Ela está, meu amado, ela está o tempo todo. Ela esteve quando você nasceu. A Bíblia fala que lá no ventre Ele te conhecia, Ele entreteceu. Você não está no mundo por acaso. Mesmo que de pessoas que foram vítimas de estupro, que nasceram em condições não naturais, ninguém vem a este mundo por acaso. A boa mão de Deus esteve comigo na minha infância, nas minhas dores, quando eu vivia na rua perdido, quando eu vivia sem pai e sem mãe, sem saber do que o futuro me traria, triste, vivendo na chuva, com fome, às vezes sofrendo brigas na rua, apanhando na rua, mas hoje eu entendo que a boa mão de Deus sempre esteve sobre mim, sempre esteve sobre mim. Ele nunca me abandonou, e nunca me abandonará. Desde o momento que eu nasci até o meu último suspiro, a mão do Senhor estará sobre mim. Eu tenho certeza disso.
Tenho certeza disso. E a minha ousadia não é porque eu sou forte. Eu estava na UTI, esperando provavelmente condições desfavoráveis por causa da Covid. E no momento que eu entrei na UTI já com uma condição precária, eu levantei a minha mão em oração. Eu não vi ninguém lá. Uma enfermeira depois contou isso para as pessoas, mas eu não vi ninguém. Eu vi a minha dor, eu vi a minha angústia, eu vi o meu medo. Mas ali na UTI eu levantei as mãos e falei: Senhor, eu não sei se eu vou viver, eu não sei se eu vou morrer. O Senhor sabe que o meu coração tem medo, mas eu quero entregar a minha vida ao Senhor, na ousadia e no poder do Senhor. Como é que a gente tem coragem para entregar a vida, para morrer a Deus? Porque a mão de Deus está sobre nós. Não é coragem humana, é o poder do Espírito Santo. Não sou eu, não é você, é o Espírito que habita em nós. Ele nos dá ousadia, Ele nos dá coragem. Neemias teve ousadia e coragem, mesmo sabendo que haveria, além do Eufrates, Sambalate, Tobias, que seriam inimigos ferozes, governador, depois membro de uma família importante, iriam colocar oposição, iam se opor a Neemias, mas ele estava ali crendo que a mão de Deus estava sobre ele. A sua ousadia vinha da mão poderosa do Senhor. Neemias aprendeu que quando Deus traz uma necessidade para ele, ele precisa orar. Orar a Deus e falar: Senhor, como é que eu vou ser instrumento do Senhor para atender essa necessidade? Senhor, eu vou ter que enfrentar o que é a morte? Então, Senhor, a Tua mão está sobre mim. Eu vou. Teve duas situações para a gente terminar, aqui em Maringá, que Deus trouxe duas demandas ao meu coração. E há muito tempo eu digo que quando uma necessidade chega a mim, quando eu entendo, sei, eu preciso ser a resposta de Deus para essa necessidade. E um dia, uma pessoa falou: eu queria terminar o meu curso, não sei o que fazer. E quando essa pessoa da nossa comunidade disse isso, eu falei: eu vou orar. E fui orar. Orei. E veio na minha cabeça uma ideia tola. Vai lá no Sesumar, procura o Wilson Matos. Eu não conheço o Wilson Matos, tá, Deus? Deixa eu deixar isso claro. Vai lá e pede para ele o curso para ela. Eu não queria ir. Eu entendi que eu deveria ir, mas eu tinha medo. Qual que era o meu medo? Receber um não. Recebeu um não. Você pensou? Eu botei um terno, falei: eu vou lá que eu vou botar o pano, vou ficar chique, botei um terno, falei: eu vou lá falar com esse homem. Quando cheguei na frente do prédio, minhas canelinhas começaram a tremer. Falei: meu Deus, eu vou falar que isso que eu vou falar, vou pedir, meu Deus, aqui sou eu, meu Deus. Deus fala assim: Paulo, você é meu servo, você é servo do Deus Altíssimo. Vai lá. E eu fui tremendo e tremendo. E cheguei lá, contei a minha história para ele, falei como Deus usou pessoas. Eu fui sustentado para fazer a faculdade teológica de uma maneira extraordinária em São Paulo. Uma igreja me sustentou, me pagou um salário, deu escola particular para os meus filhos, me deu casa para morar, me deu plano de saúde, enfim, fez tudo que uma igreja geralmente não faz por um obreiro. E eu estudei porque essa igreja me sustentou, a Igreja Batista da Penha. Quando eu decidi fazer curso de psicologia e orar, Deus levantou uma mulher de São Paulo. Eu não pedi para ninguém, mas ela me ligou e falou: olha, você falou que queria estudar lá no seminário, lá no retiro que você pregou. Eu fui para casa orar e Deus falou no meu coração que eu tenho que sustentar você. E ela me sustentou 5 anos, pagou integralmente a minha faculdade. E aí eu fui para aquele homem, falei isso para ele, eu falei: olha, eu estudei aqui na sua instituição, porque Deus levantou pessoas que acreditaram no poder do investimento. E eu estou aqui para pedir o curso para uma pessoa. Ele olhou para mim, abriu uma gaveta, pegou um papel, entregou e falou assim: pode passar na secretaria. Eu olhei, ele deu o curso integral para ela. E ela já está formada aqui na nossa igreja, já está formada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu falei para Deus: eu não quero mais essa história. Eu não quero mais passar, é muito constrangedor pedir coisa, Senhor. Não quero. Aí daqui a pouco chega um amigo, pastor: então, rapaz, eu queria estudar. Falei: não, essa história de novo não. Essa história de novo, pelo amor de Deus.
E aí comecei a orar, e aí fala com um, fala com o outro. Aí o Alcebiades, cadê o Alcebiades? Olha esse vídeo. Falou assim, ó, eu conheço o dono da faculdade que ele vai estudar lá. Você quer o contato dele? Não quero não. Falei, então, me dá que eu vou orar. E fui orar de novo, Senhor. Eu não quero ir. Já conheço essa história, eu vou chegar lá com medo. Mas me dá ousadia. Eu não quero, o Senhor sabe que eu não quero. É constrangedor para mim pedir coisas, eu não quero. Mas me dá ousadia pelo meu irmão. E eu fui lá. Fui lá e fiz o que eu fiz da outra vez. Estou aqui, contei minha história e falei, estou aqui para pedir uma bolsa. Ele não me deu uma bolsa integral. Mas ele deu uma bolsa de 80%. E eu tenho levantado de uma outra maneira o restante para pagar o curso desse meu amigo pastor. Já terminou o primeiro ano, glória a Deus. Olha aqui, eu não estou dizendo para você, não entenda isso em nome de Jesus, tá? Eu estou aqui dizendo que eu sou uma referência nessas coisas, porque eu não sou. E eu fiz por temor, eu fiz em oração, eu fiz com medo, eu fiz não querendo fazer, mas eu fiz. Então assim, eu sei que se Deus levar necessidades e carências a você, seja lá de quem for, eu peço para você, ore. Deus quer que você seja a resposta. Há demandas da comunidade. Há demandas. Nós temos demanda de liderança. Estamos orando por líderes de casais. Estamos orando por pessoas para trabalhar com criança. Você tem habilidade para trabalhar com criança? Procure a Carla. Nós temos um ministério de criança aqui importante, mas precisa de gente. E Deus está chamando pessoas da comunidade, porque a vontade de Deus é que você tenha um coração e uma atitude de servo. Essa é a vontade de Deus. Que você tenha ousadia e que você faça o que você tem que fazer, entendendo que não é pelas suas habilidades, não é pela sua força, não é pela sua coragem e nem pela sua atitude. O poder de Deus e a ousadia virá com um grande poder a um coração quebrantado, que vai a Deus e diz, eu dependo do Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu sei que, olha, essa coisa eu não quero fazer, mas eu sei que o Senhor me deu habilidade para fazer, então eu vou fazer, porque o Senhor me capacita a fazer. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça e vamos orar. Nós aprendemos que quando uma necessidade chega a nós, Deus quer que a gente seja instrumento dele para atender. E Deus não quer que você se sinta cobrado. Não. E Deus não quer que você faça isso por obrigação. Seja a sua família, seu irmão, sua mãe, seu pai, um amigo. Deus quer que você entenda o privilégio que é ser um instrumento de Deus para atender demandas que chegam até você. Neemias estava ali entendendo, o rei do universo me chamou, o rei do universo me encorajou, a mão do rei do universo está sobre mim, eu vou com medo, mas eu vou tremendo, mas eu vou, porque ele estará comigo. E Deus está chamando você, Deus está me chamando, está nos chamando. Ele quer dar a você um coração e uma atitude de servo. E ele não depende da sua força, da sua coragem, ele depende da entrega do seu coração a ele. Senhor, está aqui, ó, meu coração, está aqui minhas emoções, a minha mente, o meu corpo e meu tempo, está aqui minhas habilidades, meus recursos. Me dá sabedoria para usar para o teu reino. Me livra dos abusadores. Me livra daquelas pessoas que exploram a nossa bondade. Me guarda das pessoas que têm má intenções. Mas no meio deste mundo de dor e sofrimento, eu estou aqui querendo ser um agente nas tuas mãos. Eu quero ter atitude de servo.
mesmo que seja difícil, mesmo que me traga ameaças, mesmo que eu receba oposição, mesmo, Senhor, que eu tenha que sofrer, eu quero ser um servo, quero ter atitude de servo. Para minha esposa, para o meu marido, para o meu filho, para o meu amigo, para o meu irmão, seja lá para quem for, dá a minha atitude de servo. Por favor, se você sentiu o Espírito Santo dizer para você, eu quero que você tenha essa atitude. E o Espírito falou com você, pode ir. Está com medo? Vai com medo. Eu vou estar lá, eu vou te dar coragem, eu vou te dar ousadia, eu vou te dar habilidade. Vá no meu temor pela motivação certa. Você ouviu isso? Eu quero orar por você. Levante a sua mão, pastor, ore por mim. Eu ouvi a voz de Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, louvado seja Deus. Isso. Oh Deus, amém. Senhor, aleluia. Senhor, eu levanto as minhas mãos para o Senhor também. E meus irmãos levantam as mãos. Eu quero ter atitude de servo. Não quero cobrar, não quero impor, não quero manipular, não quero ser persuasivo, não quero. Eu quero depender do Senhor. Eu quero ir no poder do Espírito. E quando as coisas acontecerem, o Senhor receberá a glória e o louvor para todo sempre, porque o Senhor é digno. Obrigado pela vida de Neemias, pelo exemplo, pelo testemunho, pela coragem, pela decisão de depender do Senhor, pela decisão de enfrentar qualquer sofrimento para cumprir os propósitos do Senhor por amor, porque nós estamos entendendo que servir é a maneira cristã de amar. Nós queremos amar e queremos servir. E que a graça do Senhor, as consolações do Espírito e o amor do Senhor esteja sobre nós e nos conduza para viver os propósitos eternos aqui, diante de um mundo, de uma igreja quebrada, que precisa ser restaurada e caminhar em amor e em justiça. É a minha oração, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para ficar em pé e cantarmos mais uma vez um cântico. Que Deus traga temor ao seu coração. E seja lá o que Ele mandou você fazer, saia daqui com temor e tremor. Isso. Ore ao Senhor, Deus, me leva para fazer a vontade do Senhor. E dá-me um coração quebrantado. Eu não dou conta da vida nem da minha humanidade. Eu não dou conta do meu egoísmo, nem da tendência do meu coração de buscar a minha vontade apenas. Mas eu quero ir no poder do Senhor. Eu quero te servir. Usa a minha vida, Senhor. É a nossa oração, meu Deus. Com temor e tremor na tua presença. Dá-nos um coração quebrantado para ouvir a voz do Senhor. Dá-nos ousadia e coragem. Dá-nos disposição de, inclusive, sofrer pelo Senhor. Usa, Senhor, a nossa vida. Sonda-me, Senhor. Usa-nos, Senhor. O Senhor conhece cada coração. Conhece a sinceridade do nosso coração. Nós não queremos priorizar a nossa vontade, o nosso prazer, a nossa alegria. Nós queremos priorizar a vontade do Senhor, o bem-estar das pessoas. Queremos servir com ousadia e coragem,
no poder do Senhor, fazendo sacrifícios para glorificar o Teu nome, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, Senhor, com os nossos filhos, na comunidade, na igreja. Essa é uma oração poderosa. Essa é uma oração poderosa. Essa é uma oração poderosa. Sonda-me, Senhor. Quebranta o meu coração, Senhor. Transforma a minha vida, Senhor. Enche-me, Senhor. Para a tua glória. Aleluia. Vocês, de todo o coração, faça essa oração, de todo o coração. Mais uma vez, sonda-me. De novo, ore ao Senhor de todo o coração, que Ele sonde o teu coração e o meu coração, que Ele nos quebrante, que Ele nos transforme. Antes de você ir embora, eu quero pedir uma oração para você. Hoje nós estamos com a casa lotada, mas em função de adaptações legais, nós vamos ter que tirar 48 bancos de dentro da igreja. O que significa que nós vamos ter problemas com o culto. Por isso nós montamos uma comissão para estudar o que fazer. Sai daqui, aluga um lugar, o que a gente vai fazer? E nós estamos pedindo um milagre, porque recursos nós não temos. Mas nós temos o Deus que tem os recursos. Então quero desafiar você a orar pela comissão. Eles vão se reunir, clame a Deus. Deus, dá-nos direção. Posso contar com a sua oração? Então, nós vamos orar por isso ao longo da semana e vamos clamar a Deus direcionamento. Que Deus te abençoe, que você seja uma semana abençoada. Em paz. Deus abençoe, meus irmãos. Benção.